paz, amor. Já estava ouvindo sua palavra, nem precisava pregar, você já falou tudo. Que Uhul! coisa deliciosa, amor. Como eu tenho orgulho santo de você. Você é um pregador da palavra de Deus. Isso daí me traz grande alegria. Que coisa maravilhosa. Uhul! Que bênção! Amém! Glória a Deus! Amém! Estou feliz de estar aqui com você nesta manhã gloriosa que Deus preparou para nós, nesse sábado especial. Que coisa linda! Amém! Então, prega a palavra, tá bom? Para todo mundo. Amém. Então, eu vou fazer primeiro uma oração e depois a gente vai pregar a palavra. Amém? Pai querido e maravilhoso, nós queremos te dar graças por esta manhã gloriosa que o Senhor está nos dando a oportunidade de buscarmos a tua face, de ouvirmos as tuas recomendações para a nossa caminhada contigo. Papai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esta grande oportunidade. Papai, agora eu quero orar por todos aqueles que estão ouvindo essa live, vendo essa live, aqueles que vão ainda, mesmo que esteja filmado, gravado, que vão ouvir ela em outro tempo, que o Senhor venha manifestar o teu poder, o poder do Espírito Santo na vida de cada família. Que essas palavras venham, Senhor, restaurar, venham libertar, venham modificar a vida daquelas casas aonde está entrando. Senhor, ter uma casa todo mundo pode ter, todos podem ter, mas ter um lar, Senhor, é só com a presença tua nessas famílias. Por isso eu te peço, te agradeço, fala o nosso coração. Em nome de Jesus, obrigada por essa nação chamada Brasil, onde tem um homem que o Senhor colocou à frente desta nação depois do Senhor. E deu, Senhor, a graça dele ter uma esposa que ore por ele, que ore pelas nações, que manifeste o seu poder nessa nação. Muito obrigada, abençoa ele, em o nome de Jesus. Agora eu quero orar também pela nação de Israel. Senhor, essa nação a qual foi o berço do seu filho Jesus, que o Senhor leve em consideração e manifeste a recompensa sobre esta nação. Em o nome de Jesus, perdoa as nossas faltas. Fala conosco agora, Espírito Santo. Nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Oh, glória a Deus. Que coisa gostosa sentir a presença de Deus. Então, a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje é a palavra da viúva de Serepta. Eu queria, esses dias agora, eu pensei, por que Deus escolheu a viúva de Serepta? Esse é o título da palavra. Por que Deus escolheu a viúva de Serepta? O que ele viu nessa mulher de tão especial? Não é verdade? Ele escolheu essa mulher para uma
um milagre extraordinário. Então, por que Deus escolheu isso? Vamos ler, então, em 1 Reis, capítulo 17, do verso 8 até o verso 16. São 8 versículos. Diz assim, 1 Reis, capítulo 17, verso 8. Então veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. 10. Então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. 11. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, eu apanhei 2 cavacos, 2 gravetos, né? E vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porque faze disso primeiro para mim. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der a chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Oh, glória a Deus! Que história linda, não é verdade? Mas eu fico imaginando por que Deus escolheu esta mulher. Lá em Lucas, capítulo 4, eu creio, diz que Jesus, quando estava lá em Nazaré, ele morava em Cafarnaum. Aí teve uma hora que ele deve ter ido visitar sua mãe, que morava em Nazaré, com certeza. E chegando lá, ele foi visitar uma sinagoga, porque era costume de Jesus participar dos cultos, das reuniões na igreja. Tem muita gente, sabe, que diz que qual a igreja que você é? De Cristo. Bom, muito bem, é verdade, de Cristo, mas não tem compromisso com igreja alguma, vive é, é, atento só às pregações da TV. A TV tem muitas palavras maravilhosas, mas não tem um pastor específico que cuida da sua vida, que ora por você.
Mas Jesus tinha esse costume, e tudo que Jesus fez serve de exemplo para a nossa vida. Ele é um modelo. Então, ele foi à sinagoga naquele sábado, e chegando lá, um ministro lá da sinagoga perguntou. Não, ele primeiro que ele chegou e sentou lá em cima, aonde sentavam os ministros. Ele sentou lá em cima. Ele podia, claro, ele era o filho de Deus. Embora muitas pessoas que estavam ali diziam, que metido foi sentar lá em cima, o que é que ele pensa que é? Tinha muita gente incrédula ali. E diz que ele sentou lá em cima, e aí o ministro falou, estou aqui com o livro da lei. Quem vai ler hoje? Diz que Jesus se levantou imediatamente e começou a ler aquele livro. Leu Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, aquela palavra maravilhosa. E ele leu com aquele impacto, aquela autoridade, aquela unção, que quando ele terminou de ler, todo mundo estava com os olhos vidrados nele. Ninguém falava nada, só olhava para ele. Alguns falavam no coração assim, nunca vimos ninguém falar com essa autoridade. E aí aquele ministro com um rolo na mão ficou pasmo ali. E Jesus se assentou e viu que todo mundo estava pasmo, aquele silêncio imperando no ambiente. Jesus falou, hoje essa palavra se cumpriu neste lugar. Nossa, diz que houve um burburinho, uns falavam, é mesmo, olha, nunca vimos ninguém falar com essa autoridade. Mas existiam os incrédulos, e eles diziam, mas quem ele está pensando que é? Ah, hoje se cumpriu, como pode uma coisa dessa? Aí Aí falaram, mas ele não é o filho de José, que nasceu aqui na cidade, jogou até bola comigo, brincou, foi para a escola comigo, agora está querendo dizer que tem o Espírito de Deus. Aí eles pegam, viram para aquilo, virou um saceiro ali. Aí eles pegam, viram para Jesus e dizem, olha, mostra que tu és mesmo esse que tu falas, faz os milagres que você faz em Cafarnaum. E Jesus, vendo aquele saceiro todo naquele ambiente, que poderia ter sido um ambiente glorioso de paz, Jesus diz, por isso, não, o profeta na sua casa não tem honra. Por isso que Deus mandou que Elias fosse a Serepta visitar aquela mulher que estava ali precisando de uma provisão. Gente, você sabia que Serepta era distante de Israel 562 quilômetros? Quando Querite encerrou as águas, porque Elias estava ali no Querite, quando Querite encerrou as águas, que acabou, porque às vezes eu também fico pensando, por que Deus não mandou Elias para o Jordão? Fica na beira ali do Jordão, que eu vou estar contigo. Não, ele mandou para Querite. Querite era um bracinho fino de água que saía do Jordão. E ali, o Jordão tinha muitos peixes, tinha muita provisão. Elias poderia pescar e não passar dificuldade alguma. Mas Deus mandou ele para o Querite, porque quem queria sustentar o profeta era Deus. Diz que Elias tinha aquele filete de água que descia do Jordão, que era o Querite, bebia água, mas se comia o quê? Não tinha peixe ali. Mas todos os dias Deus mandava um corvo alimentar Elias com pão e carne. Olha que coisa, de manhã e à noite. Que banquete, não é verdade?
Mas agora, Elias passa por uma outra etapa de um tratamento de Deus. Porque eu quero dizer para você que Deus, antes de te dar uma grande responsabilidade no reino dele, ele te prepara para isso, ele te amadurece para isso. Porque Elias, lá na frente, iria passar um grande desafio com os profetas de Baal. Não podia ser de qualquer maneira. Ele teria que estar bem consolidado na sua fé, não é verdade? Bem convicto de que quem supria toda a necessidade dele era Deus. Então, o que Elias fez? O Querite secou. Agora Deus queria passava Elias para uma outra etapa. Então, Elias, agora eu quero te sustentar lá em Serepta. Elias falou, como? Serepta. Serepta era outro país. Israel era a nação de Elias, mas Serepta era outra nação, outro país. E para surpresa nossa, Serepta era um país onde nasceu a rainha Jezabel, aquela que fez o povo de Deus cair em descaso contra Deus e servir a Baal. Então, Serepta era lá, 562, não é 562 metros, não, 562 quilômetros de distância de Israel a Serepta. E para o governo de Elias, para que Elias cresce verdadeiramente, continuasse naquele crescimento de fé, Serepta, ele era regido pelo pai de Jezabel. Como Deus, olha que loucura, que loucura. Deus manda Elias para o país do inimigo. E lá ele iria sustentar. E ele ainda dá um recado para Elias. Tem uma viúva lá que eu já ordenei que ela te sustente. Elias falou, eu vou obedecer, porque ele era obediente. Ele cria em todas as ordens que Deus lhe dava. Você é essa pessoa obediente? A obediência gera bênção, sabia? Elias não foi caminho de um dia, não. Eu moro em São Paulo, Mogi das Cruzes. Para chegar ao Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, onde a minha família mora, eu demoro de carro por estradas maravilhosas. Eu demoro 6 horas para chegar lá, no mínimo. Imagina Elias andando a pé. Meu Deus, eu acho que uns 3 dias, ou quem sabe uma semana, não é verdade? Mas ele obedeceu. No caminho, você acha que Elias falava, acho que eu vou parar por aqui, eu vou pedir a Deus para me sustentar aqui. Será que ele não... Ele era homem comum igual a gente, mas ele tinha um chamado. E uma das características desse Elias é que ele era obediente. E ele obedeceu esse critério. Chegou na cidade de Serepta, chegou lá e ele perguntou, você aí é uma mulher viúva? Não, eu sou casada. Algumas mulheres haviam ali. Mas aí, na porta, perto da porta da cidade, estava uma mulher ali pegando lenha. Ai, meu Deus! Se todo mundo estava na seca e não tinha provisão, para que ela foi pegar lenha? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Essa mulher estava em Serepta, mas ela tinha o coração convertido ao Deus Todo-Poderoso. Eu acredito que ela tenha orado, Senhor,
Eu não creio em Baal, eu creio no Senhor, porque o Senhor vai prover as minhas necessidades. Até hoje, papai, eu tive provisão na minha casa, mas agora, nesta manhã, eu só tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Olha a oração dela. Senhor, depois que eu fizer isso, não tenho mais nada, não tenho quem me empreste, porque todo mundo está na mesma situação que eu estou. Como que eu vou fazer? Então, se eu vou me preparar para morrer, se o Senhor não me socorrer. Imagina que o Senhor não ia atentar para uma oração de um coração sincero. Imagina, o nosso Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Você sabe que esse refrão, a minha avó fazia com que toda a nossa família recitasse esse refrão, porque são dois textos, um no livro de Salmo e outro no livro de Cantares. Ela juntou esses dois e ordenou, ensinou a gente a toda vez que a gente se reunisse, declarar isso, porque o Senhor é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Olha que coisa linda! E isso eu ensinei para toda a minha família. E vai passar de geração em geração. Aquela mulher, aquela viúva, clamou a Deus e esperou no Senhor. E aí chegou a provisão dela. Você sabe o que quer dizer Elias? Elias, o nome Elias tem um significado. Elias quer dizer eu, E-L-L quer dizer Senhor Deus. E-L-L quer dizer Senhor Deus. E Ias, o restante do nome dele quer dizer poder. Ias quer dizer poder. Então, o Deus Todo-Poderoso veio visitar aquela viúva. Meu Deus, ela ficou chocada quando ele chegou e disse: por favor, me traga um pouco de água. Eu acredito que quando ele pediu a água, ela daria para qualquer pessoa, embora também a água estava escassa naquele tempo. E ela, quando foi buscar aquele copo de água, o profeta chama e diz: olha, faz um bolo para mim, faz um pão para mim. Quando ele falou isso, ela caiu em si. Deve ser o homem de Deus mesmo. E aí ela abriu o coração. Eu não tenho senão um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Eu vou fazer, estou pegando lenha aqui, mas eu estou pegando 2 pedacinhos dela, desse monte de lenha, e vou cozinhar meu pão, porque essa lenha toda ia comer a farinha e ia virar uma fogueira, ia comer a farinha e o azeite. Mas estou pegando essas 2 varetinhas aqui para poder cozinhar o pão para mim, para o meu filho, e depois que a gente comer, vai morrer. Elias falou: não, faz primeiro esse bolo para mim. Porque aí ele declara a profecia e ela crê. Ela fala: ele é um homem de Deus. Eu creio. O azeite da botija não faltará
e a farinha da panela não se acabará. Gente, pois ela foi lá, fez, e aquela recompensa dela veio sobre a vida da família dela. Eles não tiveram falta de pão naquela casa. Olha que coisa linda. E eu acredito que Deus também multiplicou a água, com certeza, porque era uma decadência de que não tinha água em lugar nenhum. Por que será que Deus escolheu a viúva de Serepta? Primeiro, as características dessa viúva, né? Primeiro, ela era uma mulher que se destacava em Deus. Como assim? Uma mulher que se destacava em Deus. Ela estava numa terra estranha, onde o Deus daquela terra era Baal. Eles professavam esse deusinho chamado Baal. Naquele tempo, Baal era o deus da chuva. Por isso que Deus mostrou com a seca que Baal não manda em nada. Ele é que governa esse mundo. Então, a primeira característica é que ela era uma mulher que se destacava em Deus. No meio de toda aquela pandemia de seca, pandemia de falta de alimento, aquela mulher estava com seu coração confiando no Senhor. Ela estava dirigindo suas orações ao Deus de Elias, ao Senhor Deus de poder, não é verdade? Ela sabia, ela tinha esperança de que Deus não a deixaria decepcionada. Em quem você tem posto a sua confiança nesse tempo? Será que é na vacina? Quando será que ela vai chegar no teu braço? E antes disso, o que vai acontecer com você? E se esse bichão chamado pandemia assolar a tua casa, como que vai ser isso? Mas você está como aquela viúva, buscando a Deus, crendo que Deus vai te suprir nesse tempo tão oportuno. Então, ela, no meio daquela gente apóstata, daquela gente hipócrita, daquela gente idólatra de Baal, aquela mulher se destacou, porque ela estava com seu coração firmado em Deus. Então, a primeira característica dela era uma mulher que se destacava em Deus. Ela vivia conforme a vontade de Deus. A segunda característica, ela era uma mulher de fé. Você é uma mulher de fé? Você é um homem de fé? Ou você ora, na hora da oração você está crendo, mas depois a sua boca fala completamente ao contrário daquilo que você ouviu, do que você pregou? Tem muita gente que vai na casa de Deus e sai de lá fortalecido, mas logo ao chegar dentro do carro, encontra uma situação difícil e sai vomitando aquele coração magoado, entristecido. Por quê? Porque não deixou a carne morrer. Sabe, queridos, nós somos um espírito, moramos numa alma e temos um corpo. Aqui nesse corpo mora dentro dele a alma e o Espírito de Deus, que um dia você aceitou Jesus, ele veio morar dentro de você. Então, para você mostrar
para a sua vida revelar que você nasceu de novo, você tem que crucificar sua carne. Sua carne é onde estão as emoções, as suas decisões. Então, se você nasceu de novo, sua carne foi mortificada. Então, para que no seu físico toda a reação do novo nascimento apareça e até surpreenda muitas pessoas que viveram com você antes de você nascer para Cristo. Você tem que deixar o espírito sobressair a carne, a alma. Você, se era uma pessoa fácil de se magoar, o Espírito Santo, através da leitura da palavra, através das orações, através do jejum, ele vai sobressair como uma pessoa que com certeza tem facilidade de perdoar. Você só vai nascer de novo se você deixar o Espírito Santo de Deus governar a sua vida. Aí vai aparecer os frutos. Então, essa mulher de Deus era uma mulher de fé. Ela era uma mulher que surpreendia suas vizinhas. Não era de falar muito, com certeza, porque na multidão de palavras a gente peca muito. Ela era uma mulher de ouvir a voz de Deus, uma mulher de fé, uma mulher que foi no tempo da pandemia, que ela só tinha um pouquinho de farinha na botija e um pouquinho de azeite, não, um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija, ela foi pegar lenha. Por quê? Porque ela cria que Deus ia fazer uma obra grandiosa. Quando o profeta pediu água, qualquer pessoa podia ter pedido água para ela, mas ela teve certeza que era o homem de Deus quando ele pediu o quê? A farinha e o azeite. É isso que Deus está pedindo de você nesse tempo. A farinha e o azeite. Ah, eu não sou uma... Agora, nesse tempo, eu não vou sustentar, eu não vou ser participante mesmo da obra de Deus. A participação nossa da obra de Deus é a participação financeira, sabia? Quando a gente tem muito, é fácil dar. Um copo de água é muito fácil você dar. Agora, a farinha e o azeite, é a minha provisão. Como que eu vou pagar a Eletropaulo? Como que eu vou pagar o SEMAI? E aí as compras do mês? Querido, Deus tem que ser primazia na nossa história. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ai, tem gente que diz assim, mas Deus me entende. Deus não entende a desobediência, porque Ele quer ser o seu provedor. Como Ele sustentou Elias, Ele também vai sustentar essa mulher. Olha a palavra que ela teve, essa mulher de fé. Não temas. Ou seja, não titubie com as suas convicções. Eu estou pedindo a farinha e o azeite. Mas vai me fazer falta. E é para eu fazer primeiro para você, profeta, ela poderia ter dito. Mas ela sabia que, primeiramente, é o reino de Deus. E ela foi lá, fez o pão e entregou ao profeta. Não temas, não fique com as suas convicções abaladas. Você
Deus está contemplando o seu coração e está vendo que a sua confiança está nele. A terceira característica que essa mulher tinha diante de Deus, ela era uma mulher generosa. Que é isso? Imagina uma mulher, qualquer um poderia ter pedido a água, mas ela sabia, aquela água era uma água limitada, porque naquele tempo estava todo mundo na seca. Mas ela era uma mulher generosa. Um homem chegar, um viajante chegar e pedir um copo de água. Ai. Que generosidade! Ela podia dizer: nós estamos na seca, e a água que eu tenho lá é para mim e para o meu filho. Se eu der para você, vai fazer diferença de um dia. Não é? Ela não poderia, mas ela não questionou. A generosidade dela era tamanha que ela tinha prazer de dividir aquilo que ela tinha com outras pessoas. Ela ainda não sabia que aquele era o Elias, o profeta, o corvo de Deus para a vida dela. Ela não sabia ainda, até que ele pediu a farinha e o azeite. Mas ela foi, me traz um copo de água, ela foi lá buscar daquilo que quase ninguém tinha. Ela tinha porque ela tinha o coração firmado na segurança do Senhor. Ele foi lá, quando ela virou para pegar o copo d'água, o que o profeta falou? Ei, agora, antes de você voltar com a água, me traz um bolo. Ah, agora é que são elas. Ela abriu o seu coração e falou da sua realidade. Qual é a sua realidade? Você já falou para Deus da sua realidade? Senhor, olha aí essa dívida que eu tenho com o banco, que foi preciso fazer. Você sabe, uma vez, nós tínhamos a minha sogra, que morou conosco 10 anos, uma mulher de fé, uma intercessora. Não sei como agradecer a Deus pela vida daquela mulher na minha vida, na minha história. Ela era uma mãe de santo, quer dizer, uma mãe de demônios. E eu levei ela para Jesus, para a glória de Deus, ganhei ela para Jesus. Ela e meu sogro. Meu marido já estava convertido, graças a Deus. E esse grande desafio veio na minha vida e, através do meu testemunho, eu ganhei, conquistei ela para Jesus. E ela era a minha intercessora. E nós intercedíamos todo dia de manhã, de joelhos, pela Igreja de Cristo, pelos pastores. E um dia essa mulher adoeceu e nós tivemos que pagar o hospital. Você sabe que o UTI, essas coisas, são muito caras. E a dívida ficou maior do que o preço de um carro. E aí, meu marido nós tivemos que pegar um empréstimo no banco. E aí, na hora de pagar esse empréstimo, como que íamos fazer? O banco estava pressionando, nós não tínhamos como pagar, porque nós vivíamos com uma aposentadoria da minha sogra, nós estávamos com nossos salários suspensos. Deus nos levou ao Querite para tratar-nos para obras maiores. Querite é lugar de corte. Deus foi cortando todo o nosso orgulho, a nossa dependência, porque nós trabalhávamos em uma empresa estatal, ganhávamos bem, mas estávamos enfermos. E aí a firma ainda estava, a empresa ainda estava lendo nossos processos, e por isso suspendeu o nosso salário. E nesse tempo,
nós estávamos vivendo com menos de um salário mínimo, que era o pagamento da minha sogra, que tinha que dar para os remédios dela e para as coisas da casa. É claro que não dava. Fomos sustentados exclusivamente pelo povo do Senhor. Aí, agora o banco nos cobra. Então, vocês não têm como pagar, então vamos hipotecar a sua casa e vamos tirar. Nós morávamos numa chácara. Vamos levar sua chácara. Meu Deus! Começamos a orar, jejuamos, e uma madrugada Deus falou assim para mim: dentro de 24 horas, eu mudarei a lei desse país para te favorecer. Por favor. Se não fôssemos uma mulher de fé, iríamos dizer: o mundo inteiro está aí, como é que o senhor vai olhar para mim? Não é verdade? Como é que o senhor vai favorecer a mim? E ele falou: fique atento. Aí a única maneira de ficar atento era ouvir os noticiários de televisão. E a televisão, naquele dia, ficou ligada o dia inteiro nos jornais. E era um jornal para cá, um jornal para cá. Quando chegou na madrugada do outro dia, apareceu aquele negócio, sabe, um monte de câmera que aparece assim, fazendo um extraordinário, uma notícia abaladora. Ai, eu falei: bem, acorda. Eu estava acordada e ele disse: o que foi? Aí, o ministro, não sei quem lá, uma antiga presidente que teve aí, não era a Dilma, não, antes dela, ela falou assim: tivemos uma reunião agora com não sei quem da economia e chegamos a uma conclusão que vamos favorecer a todos os inadimplentes brasileiros. Sou eu. Então, esse inadimplente vamos poder fazer acordo com os bancos e suas pessoas que pediram o dinheiro emprestado. E pode fazer esse pagamento em quantos meses você quiser. Gente, eu dei um salto daquela cama, glorifiquei a Deus, porque abrimos um adendo na lei não sei de que lá. Nossa, eu me lembro daquele homem dando essa notícia. Gente, no dia seguinte, meu marido foi ao banco, entrou como um príncipe no banco. Eu vim aqui fazer o acordo segundo a lei, blá, 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 blá. E Deus nos deu a vitória. Porque Deus particular, ele é individual, ele olhou as viúvas de Israel não tinham a fé daquela viúva de Serepta, e as viúvas de Israel também estavam passando necessidade, mas Deus mandou Elias a 562 quilômetros, porque aquela mulher tinha fé de viver aquele momento. Ela era generosa. Vá saber quantas situações ela tinha chamado a atenção de Deus com a sua generosidade. Agora, a quarta, não é? A quarta característica dela, ela era uma mulher hospitaleira. Nem todo mundo gosta de receber na sua casa um homem de Deus. Nem todo mundo tem essa capacidade de abrir as suas portas e acolher uma pessoa de extrema necessidade. Não, nem todo mundo. Mas aquela mulher tinha essa característica, hospitalidade, que é uma característica que Deus pede para todos aqueles que o servem. Seja hospitaleiro. Você não precisa deixar a pessoa dormir, não, que a pessoa nem quer dormir, mas chegou na sua casa, é impossível que você não sirva para ele um copo de água,
um copo de suco, ou despeça aquela pessoa com algo que era seu para poder alegrá-lo. Isso se chama hospitalidade. Olha, eu sou pastora e algumas vezes eu fui a algumas casas para poder fazer uma visita, orar. Olha, teve lugar que eu fui que nem um copo de água me deram. Eu fui numa casa simplesinha, de tábua, aquela de, como é o nome daquilo? Feito de compensado, aqueles 3 cômodos limpinhos, as canecas eram canecas de lata de ervilha, que foi raspado direitinho, posto uma alça, e me deram uma água fresquinha para beber. E depois ainda me deram um chazinho, porque não tinha nem café naquela casa. Olha a hospitalidade. Aquela mulher podia dizer: o senhor já profetizou sobre a minha vida que não vai faltar pão, não vai faltar água. Muito obrigado. Pode ir caminhando, não. Ela falou: fique na minha casa. Não é verdade? Que hospitalidade que ela tinha. E a quinta e última característica, olha a quinta e última característica. Olha quantas qualidades, além de muitas mais. Um coração, ela tinha um coração grato de honra. Olha que coisa maravilhosa. Ela tinha um coração grato de honra. Ela honrou aquele profeta, fazendo dele uma pessoa de sua família, e foi grato, sempre grato para ele. No último versículo, quando acontece um outro acidente, que aquele menino, o filho dela, já era viúva, e agora perdeu o filho, vai ficar só. Quem é que iria ser o arrimo daquela mulher? Então, aquele menino morre e aquela mulher se descontrola, diz: mas você veio na minha casa para trazer esse mal. Elias ia passar por uma experiência que ninguém nunca tinha tido. Elias ia passar pela experiência da ressurreição. Levou o menino dela para o quarto, deitou sobre ele 3 vezes e falou: Senhor, continua abençoando essa mulher. Eu estou na casa, o profeta está na casa dessa mulher e a morte chega. Se a vida chegou suprindo toda a necessidade dela, e como é que agora vem a morte para atrapalhar tudo isso? E o Senhor ressuscitou aquele menino, e aí a viúva, naquele momento, por certeza, ela é uma pessoa, uma pessoa como a gente, então ela balançou. Mas, no final, ela disse: agora eu vejo que tu és um homem de Deus. Vencer a morte não é para qualquer um, não. É para um homem de fé e uma mulher de fé. Então, queridos, eu deixo essa palavra com vocês. Que coisa maravilhosa é servir a esse Deus. De que você está necessitando nesse momento? Qual é a sua falta de provisão? Já falou tudo isso para Deus? Já colocou tudo isso na mesa do justo juiz, do Deus de amor, do Deus de provisão, do Deus de poder, do Deus que abre caminhos onde não existe,
abre portas que foram cerradas e fecha portas para ninguém mais abrir. É nesse Deus que você tem colocado a sua confiança? Se não é nesse Deus, se você vacila sempre, ore agora comigo, para que você tenha o descanso que aquela mulher teve no tempo da pandemia. Tem muita gente nesse tempo tendo tanto medo desse bichão, desse vírus maldito. Querido, mas você está sendo treinado para desafios maiores. Elias, nessa experiência que ele teve com a viúva de Serepta, ele estava sendo treinado, ele estava passando, a fé dele estava passando pelo fogo. Às vezes você está aí com um grande problemão, até alguém da sua família foi internada por causa dessa Covid. E você está aí passando por essa prova, está passando por esse fogo, ele não te queimará. Se você colocar sua confiança no Deus de Elias, Elias quer dizer Senhor Deus de poder. O Senhor Deus de poder está aí na sua casa. Se ele é aquele hóspede de excelência que nunca vai embora, você vai ver grandes desafios, grandes milagres. Ele vai tirar de onde não tem, vai usar quem você nem conhece, porque Deus tem seus caminhos na tormenta e na tempestade. Então, vamos orar agora. Você que ainda não tem essa certeza, você que precisa engrossar sua fé no Deus Todo-Poderoso, eu vou fazer uma oração para você. Papai querido, em o nome de Jesus, atenta para a necessidade dessa família. A família da viúva de Serepta, Senhor, foi visitada com grande provisão, através de um homem muito especial. É verdade, papai. É no nome dele as tuas características. O Senhor, Deus de poder, visitou a família da viúva. Papai, visita agora esta família que precisa tanto do teu socorro. Não sei qual é a necessidade deles. Talvez a necessidade deles não seja uma água, talvez a necessidade deles não seja o pão, mas a necessidade deles, Senhor, seja a paz. A necessidade deles seja a cura das emoções. Oh, aleluia! Dele para Calamacira, Batalamanai, Choure, Calabalabasi. Seja uma necessidade, Senhor, de libertação de toda incredulidade, de todo raciocínio humano, Senhor, que nos limita a termos, papai, falta de esperança. Aracatala malabasi de labachai. Papai, visita agora, entra com a provisão, Senhor, entra com a provisão. Nossa palavra, baseado na tua palavra, é a presença do profeta nesta casa, Araquitona Malabai. E esse espírito maravilhoso, esse manto de Elias, que neste ano está sobre nossas vidas, venha, Senhor, adentrar por essas portas de uma tal maneira, afugentando toda a incredulidade, afugentando toda a necessidade. Sim, papai. Papai, todo aquele deboche, aquelas críticas,
Em o nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. Queremos ter as características desta mulher, Senhor. Ser uma mulher generosa, ser uma pessoa generosa, ser uma pessoa hospitaleira, ser uma pessoa que se destaca na fé, ser uma pessoa, Senhor, grata e de honra. Papai, por favor, faça da nossa vida segundo o teu propósito, qual nós temos aí. Nós te damos graças em um nome poderoso de Jesus, pedindo perdão por todas as vacilações que tivemos, por todas as inseguranças, porque não olhamos para ti, por todo medo, falta de temor. Ah, Senhor, em nome de Jesus, perdoa-nos agora e faz-nos, Senhor, conforme o teu propósito declarado para cada uma de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Uhul. Glória a Deus. Graças a Deus, Pedro, meu amor, muito obrigada pela oportunidade. Você sabe quanto a apóstola gosta de ministrar a palavra, gosta de falar daquilo que ela descobriu. Ai, não gosto de ficar nisso, eu gosto de falar para todo mundo. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Olha, te amo, te amo. Também te amo. Vamos bater o print aí, gente. Aí, apóstola. Um beijão, meu amor. Olha, te amo, te amo. No mês de julho teremos, mais uma vez, uma próxima edição que estará prevista para o mês de junho. Não, julho, na Conferência Mundial. Porque o aniversário da Frutificar 37 anos, com certeza, será prestigiado com a presença do apóstolo Fábio Abud. Uhul! Ai, você é demais, Pedro, como Deus te usa. Eu nem estou pensando ainda nisso e você já está lá na frente. Que maravilha! Uhul! Glória a Deus. Deus te usa mesmo. Um beijo no coração. Beijo. Para todos. Deus abençoe. Amém.